Graça e paz, família Shekinah e todos que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nesse dia, para que você possa se animar. Eu quero dizer para você, tem de bom ânimo, você é mais que vencedor. Aguarde o momento da palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Diga isso. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar aqui. Do banquete, aqui na mesa do banquete, na mesa. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador, meu grande Salvador. Declare isso. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador.
Anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. E terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo a tua glória descerá, e sobre a terra se espalhará, numa só voz cantando te entronizamos, Santo, o poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Santo, poderoso, o poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo a tua glória descerá, e sobre a terra se espalhará uma só voz cantando te entronizamos, Santo.
soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair nesse lugar. Deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, não há outro. Santa, majestade, Santa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, por esses louvores de adoração, preparando os vossos corações para essa palavra que Deus tem para os nossos corações. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Eu quero compartilhar com vocês 2 textos da Bíblia, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento, para que vocês possam entender o que Deus quer falar aos nossos corações nesse momento, nesse dia. Amém? A palavra de Deus nos fala no primeiro texto de Isaías, capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós vamos ler, depois vamos pular o versículo 9, depois para o versículo 18. E depois nós vamos ler Mateus 11, do 28 ao 30, amém? Vamos ler o profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Esse contexto aqui fala sobre uma nação rebelde. O versículo 2 diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Pule, por favor, para o versículo 9. O versículo 9 fala sobre um chamado de arrependimento. E o Senhor diz: e se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vamos pular para o 19 agora. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados estejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora estejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Amém? Eu quero passar para o versículo do Novo Testamento também, no capítulo 11 de Mateus, do 28 ao 30. Vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Igreja, estamos diante de dois textos, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O do Velho Testamento, queridos, foi escrito aqui pelo profeta Isaías há 800 anos antes de Cristo. E eu quero trazer para vocês esses dois textos dos capítulos aqui, um do Velho Testamento, outro do Novo Testamento, para que vocês possam entender o que Deus quer falar com você nesse dia, o que Deus quer levar você a entender o que Ele está falando através desses dois textos aqui. No primeiro capítulo, queridos, que nós lemos de Isaías capítulo 1, a palavra de Deus nos fala, queridos, no versículo 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O versículo 2, queridos, a palavra de Deus nos fala que Deus está falando aqui com a nação de Israel. A nação de Israel tinha se rebelado contra o Deus de Israel. E ele aqui começa a falar com essa nação diante, queridos, dessa palavra através do profeta Isaías. Ele diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Havia, queridos, uma indignação do Senhor com o povo de Israel, porque Deus tinha criado esse povo para que esse povo viesse lhe servir, e agora esse povo estava se levantando contra esse Deus que lhe criou. Quando chega aqui no versículo 3, queridos, que ele fala: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo não compreende. O povo de Deus, queridos, Israel, não compreendia o que Deus queria para eles. Deus queria, queridos, lhe proporcionar uma vida, assim, amados, abençoada. Deus queria cuidar do povo de Israel. Deus queria conduzir o povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre, amados, se rebelava contra o seu Deus. E quando chega aqui no versículo 4, o Senhor começa a falar: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Deus começa a falar, queridos, a situação da nação de Israel, do povo de Israel, que eles eram uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Queridos, a posição do povo de Israel aqui é porque não reconhecia Deus como o seu Deus. Eles, queridos, se revoltavam contra Deus e fazia o que lhe agradava e não agradava a Deus. Mas quando chega aqui, queridos, no versículo 5,
O profeta messiânico, ele nos traz uma profecia futura do que iria acontecer com o povo de Israel, onde ele diz aqui: desprezar o santo de Israel, aleluia, e o rejeitaram. Ele estava profetizando aqui, amados, o que eles iriam fazer: rejeitar Jesus Cristo. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Jesus veio para a nação de Israel, veio para salvar o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, amados, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Israel não recebeu Jesus como aquele que viria salvar o seu povo. Mas o versículo 12 de João, capítulo 1 diz: mas a todos o quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, queridos, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas se tornam filhos de Deus. Eu quero dizer para vocês que você é filho de Deus, é filha de Deus. O seu Pai é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Aleluia! Quando chegamos aqui, queridos, no versículo 9, o Senhor chama esse povo para o arrependimento. É isso que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus queria para o povo de Israel é que eles se arrependessem dos seus maus caminhos e voltassem para o seu Deus Criador. Mas a palavra de Deus nos fala, queridos, no versículo 9: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Preste bem atenção, queridos, aqui o que a palavra de Deus nos diz: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós. Eu quero trazer para vocês que no meio dessa nação, queridos, essa nação pecadora, esse povo carregado de iniquidade, eu quero trazer para vocês que tinha alguns remanescentes. Existia remanescentes, queridos, remanescentes que serviam ao Senhor, do qual, amados, eram poucos que eram remanescentes, que serviam ao Senhor, que obedecia ao Deus de Israel de todo o coração. Eram poucos os remanescentes, onde ele diz aqui: não tivesse poupado algum de nós. Então existia, amados, israelitas fiéis, remanescentes fiéis ao Deus de Israel, ao Deus que criou todas as coisas. Existia remanescentes, amados, que abraçavam a causa ali de Deus, que era, queridos, temente a Deus. E eu quero trazer para vocês que ele ainda continua dizendo: já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra, se não tivesse, amados, esses remanescentes aqui, filhos de Deus aqui em Israel. Eles poderiam ter sido destruídos como Sodoma e Gomorra. Mas quando nós nos deparamos ao versículo 18, o Senhor, queridos, agora chama eles para perto. O Senhor está querendo trazer eles para um arrependimento. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, do amor de Deus para com o seu povo. Ele diz o versículo aqui, ele faz um convite aqui no versículo 18 do capítulo 1 de Isaías: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados estejam vermelhos como escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve, embora estejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Queridos, Deus agora chama esse povo para refletir, queridos, o posicionamento deles, como eles se encontravam, amados, um povo que não agradava a Deus, uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, e o Senhor agora traz aqui para que eles viessem refletir como eles estavam, e mostra, dizendo, embora os seus pecados estejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora estejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Deus estava dizendo aqui, se eles viessem se arrepender, Deus perdoaria os seus pecados, queridos. Deus perdoaria os seus pecados e traria eles para perto. Era isso que Deus estava levando a nação de Israel a se arrepender dos seus maus caminhos, levando ao povo de Israel a se arrependerem dos seus pecados. Aí Deus agora convida eles para trazerem para perto, traz eles para refletir, mostrando para eles o pecado deles. Mas eles, queridos, não quiseram dar ouvidos à voz do seu Deus. E quando nós chegamos, amados, fazemos uma correlação aqui para o Novo Testamento, para esse convite que Jesus faz também aqui para a nação, para o mundo. Ele faz um convite aqui em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim. Eu quero trazer para vocês que esse convite de Jesus é um convite universal. Nós é quem decidimos, amados, aceitarmos ou não esse convite. Aqui em Isaías, Deus estava falando através do profeta Isaías com o seu povo. Aqui, amados, a palavra de Deus nos diz que é o próprio Jesus. Mas o que me chama a atenção é que no Evangelho de João, ele nos apresenta esse Jesus aqui, que está nos fazendo um convite a todo mundo para vir até ele. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa a nos apresentar aqui, amados, em João, quem era Jesus. Quando chega no versículo 2 de João 1, ele diz: ele estava no princípio com Deus. Quando chega no versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no versículo 14 de João 1, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Queridos, o Verbo se fez carne, aquele que estava no princípio, criando e formando todas as coisas, ele agora se fez carne e estava entre nós, está no nosso meio, ele está dentro de nós, habitando dentro de mim e dentro de você, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E quando nós nos reunimos, queridos, para engrandecermos o nome dele, ele se faz presente. A palavra de Deus nos diz em Mateus 18, 20, que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor,
Ele se faz presente, e no lugar que Ele está, a manifestação do poder dEle. E Ele está aqui, nesse momento, aqui comigo e com você. Aleluia, amém. E a palavra de Deus nos fala em Mateus 11, versículo 28. Ele faz um convite, e esse convite é para toda a humanidade: vinde a mim. Eu quero chamar a atenção, queridos, a essa responsabilidade da qual Jesus chama para Ele, nos convidando para irmos até Ele. Precisamente, queridos, foi dito por Jesus com a intenção de revelar-se a si mesmo como o doador da salvação. Ele estava se colocando aqui, amados, como o doador da salvação, aquele que veio, queridos, cumprir o propósito do Pai aqui na terra, para nos resgatar e levarmos para o encontro do Pai, para estarmos para todo sempre com o Pai. Ele estava aqui, o Verbo se fez carne, Jesus Cristo encarnado, estava aqui, queridos, para cumprir o propósito do Pai aqui na terra. E Ele nos faz esse convite, o doador da salvação nos faz o convite: vinde a mim. Aí na parte B ele diz: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, o mundo vive cansados e sobrecarregados, porque eles tentam ganhar a salvação pelas obras. E eu quero trazer para vocês que a salvação, amados, não é pelas obras. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, queridos. A salvação é tão somente pela graça, amados, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Ele nos convida, queridos, a termos essa salvação de graça. Não precisamos pagar nada, porque o preço quem vai pagar por essa salvação é Ele mesmo, para mim e para você. Todos que estão cansados, amém, e sobrecarregados. Aí ele continua na parte C e nos diz que eu vos aliviarei. Eu quero dizer, queridos, que Jesus quer dar um descanso para mim e para você, através da minha e da sua fé nele. Ele quer fazer com que vocês venham descansar tão somente nele, queridos. Por isso que ele nos faz esse convite, amados, para todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando eu começo a refletir, amados, nesse versículo 28 aqui, e levando para o texto que nós lemos de Isaías capítulo 1, versículo 18, onde o próprio Deus fez um convite para o povo de Israel se arrepender dos seus maus caminhos. Queridos, estamos, a nação Brasil e o mundo, em um caos. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, que a situação do Brasil e do mundo é uma situação difícil. Muitas pessoas desesperadas, queridos, muitas pessoas desacreditadas, amados. Mas eu quero dizer para vocês que vocês possam entender, diante desse coronavírus que está atingindo o Brasil e a maioria dos países do mundo, queridos, eu quero chamar a atenção, o momento que eu e vocês podemos refletir. Deus aqui em Isaías capítulo 1, 18, estava levando o povo a se arrepender dos seus maus caminhos. E diante dessa situação,
nós podemos entender, queridos, que Deus permitiu, queridos, que esse coronavírus viesse e pudesse mexer com a estrutura de muitas pessoas, de muitos servos de Deus, a poderem buscar mais a presença de Deus, a poder estar mais unido com a sua família, a poder estar tendo mais comunhão em busca da presença de Deus, através de oração, através da leitura da palavra. Podemos, amados, refletir a permissão de Deus, queridos. Será se não é para que a nação do Brasil e o mundo venha se arrepender dos seus maus caminhos, venham se arrepender da idolatria, venham se arrepender dos seus pecados? Deus estava chamando Israel, queridos, para o arrependimento. E eu entendo, queridos, durante esses dias, orando a Deus, eu vejo que Deus, amados, está levando a muitos ao arrependimento. Há muitos que não conhecem a sua palavra, há muitos que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também, queridos, Ele está chamando também àqueles que estão vivendo de qualquer jeito, aqueles que estão vivendo, querido, no pecado, que já aceitou Jesus, mas ainda vive na prática do velho homem. Ele está dando oportunidade para se arrepender. É isso que o Senhor está querendo, queridos, nesse tempo, diante dessa situação, que o seu povo, queridos, venha se arrepender dos seus maus caminhos. Aqueles que estão seguindo fielmente, queridos, o caminho que é Cristo, em temor à palavra de Deus, aqueles vão estar intercedendo, amados, para que a nação, para que as pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus, queridos, está convidando a nação e o mundo ao arrependimento, ao reconhecimento, queridos, da sua soberania, de quem Ele é para as nações. Tem levantado, queridos, muitos deuses nas nações, tem levantado os padroeiros e padroeiras das nações, mas eu quero dizer para vocês que quem criou o mundo e todas as coisas foi o Deus de Israel. Ele é dono de todas as coisas. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Então esse tempo é o tempo que o povo precisa se arrepender. O povo precisa reconhecer Ele como Deus da sua nação. E eu declaro, Ele é Deus do mundo, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Amém? A palavra de Deus ainda, amados, Ele ainda nos fala comigo e com você, dizendo aqui no versículo 29, Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Amém? Amados, quando o Senhor começa a me chamar a atenção aqui nesse texto, dizendo que eu e vocês temos que tomar sobre nós o jugo dele, amados, o Espírito de Deus me levou a Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É isso, amados, que o Senhor quer para mim e para vocês. É isso que Ele diz aqui: tomai o meu jugo. Ele quer que eu, queridos, venhamos levar a nossa cruz e segui-lo. Sabe o que quer dizer com isso? Ele está dizendo para mim e para você, queridos, para que eu venha renunciar ao pecado, para que eu venha abandonar o mau caminho, para que eu venha reconhecer que dependemos dele para todas as coisas. Cruz, queridos, é morte.
Quando fala em cruz, tome a sua cruz, ele está dizendo: morra para os pecados, morra para a prostituição, morra para o adultério, morra para a mentira. Porque a palavra de Deus nos diz que nós em Cristo já somos uma nova criatura. As coisas velhas, amados, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tomar a cruz e seguir, queridos, é abandonar o pecado, é abandonar a mentira e viver a verdade que é Cristo. Aleluia, amém. Aí ele continua dizendo: e aprendei de mim. Aprenda, queridos, aprenda com Jesus. Nós temos que aprender com Jesus, porque Ele é o nosso modelo. É o modelo, queridos, perfeito de homem que esteve aqui na terra. Queridos, nós estamos carentes de referência. Tem poucas referências de homens e mulheres de Deus, mas eu quero dizer para vocês que modelo perfeito só tem Cristo Jesus, e é com Ele que nós temos que aprender. Que Ele diz, amado, aprenda de mim, aprenda, amados, com o sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Amém? Ele ainda continua dizendo que sou manso e humilde de coração. Amém? Quando Jesus começa, queridos, a trazer para mim que Ele é manso e humilde de coração, e eu tenho que aprender com Ele, amados, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ter uma mudança de vida, eu tenho que aprender com Jesus a ser manso como Jesus foi, humilde como Jesus foi aqui na terra. Ele é o meu e o seu modelo, igreja, que nós viemos tão somente a aprender com Jesus, como Ele andou aqui na terra, como Ele foi manso, com o espírito, amados, quebrantado, com o espírito humilde. Nós também, amados, temos que ter esse espírito quebrantado, esse espírito humilde, amados, de reconhecermos que dependemos dele para todas as coisas e que precisamos aprender com ele para sermos manso e humilde como ele foi aqui na terra. Temos que aprender, queridos, com aquele que é modelo para mim e para você, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele continua dizendo aqui: e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Eu quero dizer, queridos, que a minha alma e a sua alma só pode encontrar descanso em Cristo Jesus. É através da palavra, queridos, que a alma vai se converter, e através dessa conversão da nossa alma, nós vamos ter descanso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, temos que aprender com Ele. Aí ele continua no versículo 30: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Ele requer, queridos, que eu e vocês, amados, tão somente venhamos, amados, ter fé nele, para que possamos sermos mansos e humildes como ele foi, como homem aqui na terra. Jesus, amados, nos chama a nação brasileira e todos os países ao arrependimento, ao reconhecimento que Ele é Senhor de todas as nações, que Ele é Senhor, tem que ser Senhor da minha, da sua vida e da vida de todos.
porque foi Ele quem nos criou, queridos, e também nos formou. Dependemos dele para todas as coisas. Que vocês venham tão somente refletir nessa palavra, da qual Deus requer que o seu povo, queridos, que as nações venham se arrepender dos seus maus caminhos, que as nações venham reconhecer Ele tão somente como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que a palavra do nosso Deus, queridos, venha a ser aplicada nos vossos corações, que você tome posse dessa palavra e reflita no que você precisa se arrepender para poder estar agradando a Deus e no centro da vontade dele. Eu quero orar com você nesse momento, repreendendo todo o mal, para que todo o mal venha cair por terra, no nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, Senhor, clamar a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Pai, diante, Senhor, dessa situação que se encontra o Brasil, Pai, e o mundo, nós queremos declarar, Pai, que nós, cristãos em Ti, Jesus, nós cremos, Senhor, que a providência vem do Senhor, que a providência, Pai, vem através do Teu povo se arrepender, Pai, e tão somente clamar a Ti para que o Senhor venha nos ouvir. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos, Senhor, o coronavírus sendo paralisado no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, as vidas, Senhor, curadas, Pai, por esse vírus no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, as nações se arrependendo de todo o mal, Pai, e reconhecendo o Senhor como o único Senhor, Deus Todo-Poderoso de todas as nações. Por isso, Pai, eu já Te agradeço, porque o Senhor está no controle e o domínio de todas as coisas. Por isso, Pai, continua nos guardando, nos protegendo como igreja e como filhos de Deus, Pai, como filhos do Senhor. Nos guarda e nos cubra, Pai, com a Tua proteção, com o Teu sangue, nos livrando de todo mal e de todo perigo. Essa é a nossa oração, Pai, já Te agradecendo, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês.